Olá, 301, tudo bom com vocês? Hoje vamos continuar falando sobre o gênero que estamos estudando, que é o relato de memória. Bom, o relato de memória é um gênero textual que pode ser escrito ou oral. Há muito tempo atrás, as histórias eram passadas de geração para geração de forma oral. Todos se reuniam em volta da mesa, da lareira, numa praça pública de uma cidade pequena, e as histórias daquela cidade, das pessoas importantes, de momentos relevantes eram passados de forma oral. Só depois de muito tempo, com a invenção da escrita, é que se começou a registrar as histórias, os relatos. O relato apresenta fatos reais e geralmente informa as datas ou o tempo em que os fatos ocorreram. É diferente, por exemplo, das histórias do Era uma Vez, que são tempos e lugares genéricos. Os relatos apresentam fatos que realmente aconteceram com aquele personagem ou com quem está contando. Nesse tipo de texto, contamos coisas que aconteceram no passado, e esses fatos podem ter ocorrido conosco ou com outras pessoas. Como que nós fazemos um relato de coisas que não aconteceram conosco, que não vivenciamos ou que não observamos no ato? Foi para isso que fizemos as entrevistas nas nossas últimas aulas. Hoje nós vamos aprender como transformar as entrevistas em relatos de memória. Eu sei que alguns de vocês já me enviaram a entrevista em forma de relato e não como roteiro de entrevista. Isso é ótimo. Vocês já conseguiram captar nas nossas aulas online, nos nossos Meets, que esse seria o projeto final dessa entrevista. Mas, para aqueles que não entregaram um relato pronto, não tem problema. O passo da aula passada era somente fazer a entrevista. Agora, vamos pensar um pouco em como transformar essa entrevista num relato. Para nós lembrarmos um pouco sobre um relato de memória, vamos reler um trecho do relato do Dr. Drauzio Varela, que nós conhecemos na aula passada. O pai do meu pai era pastor de ovelhas numa aldeia bem pequena nas montanhas da Galícia, ao norte da Espanha. Antes de o dia clarear, ele abria o estábulo e saía com as ovelhas para o campo, junto seu amigo inseparável, um cachorrinho ensinado. Vemos aqui que o relato de memória também possui a divisão clássica dos textos, em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução aqui, ele apresenta o personagem do qual ele vai falar, o seu avô, o pai do seu pai, e dá uma pequena descrição de onde ele estava, em que momento ele estava e o que ele fazia naquele momento. Continuando. Numa noite de neve na aldeia, depois que os irmãos menores dormiram, meu avô sentou ao lado da mãe na luz quente do fogão a lenha. Mãe, eu quero ir para o Brasil. Quero ser um homem de respeito, trabalhar e mandar dinheiro para a senhora criar os irmãos. Ela fez o que pôde para convencê-lo a ficar. Pediu que esperasse um pouco mais. Era ainda um menino, mas ele estava determinado. Não vou pastorear ovelhas até morrer, como fez o pai. Quero chamar a atenção de vocês aqui que há mudança em quem fala em determinados momentos do texto. Então, na introdução, ele utiliza verbos em terceira pessoa. Ele está falando sobre alguém. No primeiro parágrafo, logo após a introdução, ele continua falando sobre alguém, só que ele introduz uma fala direta do personagem. Por isso, ao final desse parágrafo, ele utiliza os dois pontos e começa a fala na linha seguinte com travessão, que é esse traço um pouco maior no início da fala. Toda vez que for uma fala direta da personagem, nós devemos assinalar que estamos fazendo uma troca. Esse sinal pode ser com a fala entre aspas, com a fala iniciada pelo travessão, como desta forma. Para transformar a nossa entrevista em relato de memória, a primeira coisa que nós precisamos é escolher como iremos narrar. É muito importante que o nosso narrador seja um narrador personagem. Por quê? Ele é um narrador personagem se ele mesmo estiver contando a sua história, ou é um narrador personagem se estiver contando algo que ouviu, porque ele está fazendo o relato do momento em que ele ouviu aquelas informações. Então, ele também está participando da história, por mais que o fato que esteja sendo contado, ele não seja o principal personagem. Por isso, esse narrador personagem pode ser o principal, quando conta a história sobre ele mesmo, ou um narrador secundário,
quando conta a história de outra pessoa, quando conta a história de alguém que ele ouviu, de um fato que aconteceu com outra pessoa. Então ali ele está só transmitindo aquela informação. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu transmitisse para vocês um relato de memória feito através de uma entrevista com a minha sogra, mas se eu utilizasse como narrador personagem principal, vamos ver como seria? Meu nome é Jurema Oliveira, tenho 69 anos, 2 filhas e um filho, 4 netos e um bisneto. Dos meus filhos, uma é professora e minha neta mais velha também. Falar de escola é falar de um pedaço da nossa família, pois eu fiz curso normal e dali seguiria o meu relato de memória. Mas pode ver que ele está em primeira pessoa, sempre utilizando o eu, porque a personagem principal está contando a história sobre si. Mas, se eu fosse fazer o relato de memória de todo o momento da entrevista, como eu me senti e transmitir o fato que me foi contado. No ano de 2020, fomos surpreendidos por um vírus nunca visto antes. Ele nos fez ficar em casa e mudar o ritmo de como as escolas funcionavam. Minha sogra, Jurema, de 69 anos, contou-me um pouco como era na época em que ela fez o curso normal. Na minha época de jovem, percebem que aí eu sinalizei que vou fazer a troca de quem está falando. Coloquei os 2 pontos, coloquei o travessão e iniciei uma fala. Então, nesse tipo de narração, o narrador serei eu contando num texto normal e eu irei introduzir as falas do meu entrevistado. É muito importante que você faça o registro das emoções e sentimentos que você vivenciou ou percebeu em seu entrevistado. Essa é uma das características que diferencia o relato de memória dos outros relatos históricos, dos outros gêneros de diário, por exemplo. Fazer o registro das emoções e dos sentimentos vivenciados pelas personagens é algo que deve ser destacado. Bom, agora é hora de colocar a mão na massa. Pegue a entrevista que você fez, leia trecho por trecho e tente recordar de como essas informações foram passadas. E comece a escrever o relato de memória no seu caderno. Lembre-se que a introdução você precisa apresentar a personagem e depois introduzir o fato sobre a escola, como a personagem se sentia na escola, o que ela mais gostava, do que ela sente falta, e finalizar o relato. Os alunos que já me enviaram relatos prontos podem ficar tranquilos que eu irei ler todos com bastante carinho e atenção e darei um retorno a respeito das suas produções. Aqueles que ainda não fizeram também podem fazer com toda a calma e tranquilidade e me enviar por e-mail ou pela agenda. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para falar com vocês. Coloquem a criatividade em ação e tentem expressar ao máximo o sentimento dos entrevistados de vocês e os sentimentos de vocês também. Um beijo e até a nossa próxima aula.